Superasas para sobrevivente de psicopatas. Queremos contar para vocês por que surgiu o Superasas. Não é, Micael? Eu sou Júlia Barani, psicanalista, editora, arteterapeuta, e agora estou terminando mestrado em psicologia transformacional com este objetivo. E você? Meu nome é Micael Marques, eu sou médico, formado em medicina antroposófica e pós-graduado em nutrologia. E nós vamos falar qual a meta desse nosso grupo, do Superasas. Tudo começou com vivências próprias. Sim. E muito diálogo. Passamos literalmente várias noites debruçados no computador, buscando informações, literatura específica sobre o que é uma pessoa maligna, o que é um psicopata. Naturalmente, depois que descobrimos o que era isso e que tínhamos passado por um relacionamento desse. Então, todo o material que existe hoje foi iniciado numa vivência nossa. Isso, para não enlouquecer, para entender o que eu havia passado, eu fui fazer formação em psicanálise. E aí eu fui descobrindo quantas pessoas estavam na mesma situação e ainda estão e nos procuram por ajuda. E quantas vezes acontece a pessoa não saber o que está vivendo e ao ouvir os nossos vídeos, ao ler os nossos artigos, a pessoa começa a entender. E aí começa um novo caminho de cura, que não é igual a qualquer outro, não. Porque este abuso é um abuso específico, não é, Micael? Que pega também na parte física, na saúde. Isso, e no meu caso eu fui estudar nutrologia. Dentro da nutrologia existem vários parâmetros que a gente consegue observar, de marcadores inclusive, da pessoa que está em total exaustão, total fadiga e precisa de um apoio realmente nutricional. Então, hoje nós temos um volume grande já de pessoas que são acompanhadas por nós, e o que foi muito interessante é que a gente pede naturalmente uma bateria de exames para esses pacientes, é sempre o mesmo resultado. Então, os sobreviventes de psicopatas, eles possuem um padrão de exame, que são de pessoas totalmente fadigadas, totalmente desvitalizadas. E sabendo desse padrão, nós conseguimos ajudá-las com muito mais eficiência e rapidez. Isso. Temos casos de uma semana, né? Em uma semana, pessoa se levantou. O nosso tratamento ele tem essa eficácia. E o que a gente sempre fala, não adianta só o médico intervir, não adianta só o terapeuta intervir. Nós precisamos de uma equipe para ajudar esse sobrevivente. Isso. Porque a devastação que acontece na vida de uma pessoa abusada por um psicopata é em todos os âmbitos. A pessoa está devastada não só psicologicamente e fisicamente, mas também nas suas relações, na sua família, e quase sempre tem problemas com o judiciário, ou seja, o outro taca processos em cima de você. E você tem que se defender. Ou então você precisa processar, por exemplo, quando você tem filhos. E aí é um capítulo à parte, não é? Um capítulo terrível, sofrido, em que crianças sofrem. E os juízes precisam entender que este caso de separação ou de disputa pela guarda da criança não é um caso como outro qualquer. É um caso urgente. Isso tem que ficar bem claro. Não adianta esperar o pior acontecer. Então, assim, resumindo, o que a gente pode resumir num tripé: o tratamento de um sobrevivente emocional, físico e jurídico. Aí sim, a gente conseguindo fechar esses 3 âmbitos, o sobrevivente está totalmente amparado. Sim.
E também, com tudo isso acontecendo, nós conseguimos sintetizar as queixas da pessoa que vem nos procurar, né? A grande parte das vezes é um relacionamento afetivo amoroso, mas também tem familiar, pais, mães e filhos, e alguma outra pessoa na família, que é o abusador. Isso. Ou então é uma pessoa que no seu trabalho sofre de abuso de um psicopata e não sabe que é, né? Então as queixas dessas pessoas, elas estão totalmente indefesas, elas pedem socorro, né? Porque elas já não têm mais as próprias forças para sair desse buraco. Então é muito importante sabermos o script. É sempre o mesmo script. Isso. Né? No livro... Nós publicamos um livro, é o primeiro da nossa série, né? Que é o básico. Aqui estão as informações básicas para você saber pelo que você passou e quem é o seu abusador. E o que você tem que fazer numa situação emergencial, né? É muito importante ter sempre na mente o script que está nesse livro. Porque as situações são totalmente dantescas, totalmente fora de uma realidade racional. Então é importante a gente ter bem firme como que é e como deve agir. Porque não é agir com bondade, não é agir como normalmente a gente age com seres humanos, vamos falar, convencionais. É uma maneira totalmente inadequada a uma sociedade saudável. Então, ter esse livro e estar sempre recorrendo a ele, quem ainda está num relacionamento desse, e também para quem quer prevenir. A prevenção é um ponto muito importante do nosso trabalho. A gente não quer só atingir as pessoas que já estão sendo sugadas por esses vampiros. Nós queremos que mais pessoas saibam do que é, para sabendo, quando aparecer o primeiro sinal vermelho, elas já saírem dessa cilada. E, por exemplo, se você tem uma pessoa dentro da família sofrendo, se você sabe do que se trata, você pode identificar que tipo de abuso que essa pessoa está sofrendo. E se ela está sofrendo nas mãos de um psicopata, o que você tem que fazer para socorrê-la? Primeira coisa é não condená-la. Ah, você está com ele ou você está com ela porque você quer. Tem uma série de circunstâncias que precisam ser levadas em conta. E uma pessoa sofrendo esse tipo de abuso precisa todo o apoio que você conseguir dar. E o primeiro deles é acolhê-la. Essa pessoa precisa desabafar. Falar, botar para fora tudo que tem ocorrido. Por mais que pareça um filme de terror, chega até a parecer mentira. A gente tem que escutar essa pessoa, e muito. Esse é o primeiro remédio, né? Sim, porque eu recebo muita gente, eu atendo vítimas de psicopata, e essas pessoas me relatam que a família não entende elas, que a família condena. Então, além de lidar com toda essa dor, com todo esse abuso, essa destruição, a pessoa ainda tem que lidar com a rejeição da família, a incompreensão da família. E não só a família, os amigos também. Né? Toda a sociedade, todo mundo que está em volta, também começa a condenar essa pessoa. E essa pessoa vai entrando num beco sem saída. Para quem que ela vai falar? Então hoje o que acontece? Essas pessoas têm com quem falar, com quem já passou, com quem entende do assunto, só. Sim. Então, se você tem alguém assim na tua família, comece a prestar atenção ao que essa pessoa fala. É claro que existem pessoas que falam de situações que não são reais, mas você precisa, primeira atitude, acreditar, e depois você começa a distinguir, né? Porque se você começar não acreditando, não tem chance de você ajudar essa pessoa. Né? Então, nós temos 3 frentes de trabalho, não é? Isso. Divulgar, para que cada vez mais pessoas saibam
que esse tipo de ser existe. Estes seres são predadores da raça humana. Vocês acham que isso é forte? Isto é real, isso é um fato. Tá? Isso. Então, para divulgar de todos os meios possíveis, inclusive formar os terapeutas que vão atender essas vítimas, não só na área médica, na área psicológica, mas na área social e na área jurídica. Os advogados que vão defender estas vítimas precisam entender o que esta vítima está passando. Não é um caso de violência doméstica qualquer, por exemplo. Não é. Não é um caso de alienação parental qualquer. Sabendo quem são esses abusadores, como eles são capazes de enganar todo mundo, inclusive os juízes. Aliás, saiu um artigo numa revista do FBI de 2012, mostrando como os psicopatas enganam não só advogados, mas até juízes. É com esse tipo de gente, ou de seres, eu até engasgo um pouco quando falo a palavra gente, de seres que nós estamos lidando. Então, este é a primeira frente, divulgação e formação de profissionais. O segundo? O segundo é apoio à vítima, que a gente acabou de comentar, né, que é muito importante pelo fato de serem pessoas normalmente desamparadas, tanto pela sociedade, quanto pela família, quanto pelos profissionais, advogados, profissionais da saúde e terapeutas. Isso. E o terceiro? E o terceiro é buscar patrocínio. Né? Precisaremos de patrocínio para fazer tamanha divulgação, formar profissionais. Por quê? Porque as vítimas, em geral, estão sem dinheiro. Por quê? Porque o psicopata tirou tudo, inclusive o dinheiro. Isto acontece nos nossos consultórios o tempo todo, esse tipo de queixa. E muitas vezes nós acabamos atendendo gratuitamente. Né? Só que a gente não pode ficar atendendo gratuitamente todos. Então, empresários, se vocês querem patrocinar esse nosso trabalho, vamos conversar. Tem muita gente que precisa de ajuda. E se vocês têm dinheiro sobrando, este é um bom lugar para investir. Ou, inclusive, para prevenir. Porque é um conhecimento que é importante para todos nós.